Bom dia! Hoje são 12 de março de 2018, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O 10º vídeo da série Leandro Carnal no Jardim do Éden. Estou aqui fazendo uma pequena série sobre o livro que aqui está. Livro de Leandro Carnal, com o título Pecar e Perdoar, Deus e o Homem na História. Muito bem. Leandro Carnal é formado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em Porto Alegre, ou melhor dizendo, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Leandro Carnal é doutor em História Social pela USP, Universidade de São Paulo. Atualmente é professor da Unicamp, Universidade de Campinas, no estado de São Paulo. É escritor e palestrante. Ele teve influência católica, jesuíta, estudou na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, uma instituição privada jesuíta. E ele foi ali católico até sua adolescência e hoje ele é ateu. Como se vê, o Leandro Carnal evoluiu e muito. Antes de entrar propriamente em mais um texto do Leandro Carnal, quero aqui mostrar a vocês um comentário que eu recebi ontem no vídeo Leandro Carnal no Jardim do Éden, número 9, no 9º vídeo. Um internauta que mora em São Paulo, o Severo Lima, fez um comentário muito bonito. Quero que você veja aí o comentário do Severo Lima e depois voltaremos aqui ao texto de Leandro Carnal. Veja aí. Severo Lima assim escreve, abre aspas, caro Eustáquio, quero parabenizá-lo pelo canal e por sua forma de apresentar. Há mais ou menos 4 meses venho lhe acompanhando e você não imagina como tem sido libertador os seus esclarecimentos para a minha vida. Nasci em lar evangélico e por décadas fui oprimido por ideias religiosas que só me causaram danos. Abandonei tudo, mas sempre busquei respostas para os inúmeros questionamentos que me atormentavam. Hoje, sinto-me aliviado e liberto por conta de esclarecimentos como os seus divulgados aqui. A religião é, sem dúvida, opressora e manipuladora de massas. Faço um paralelo aqui. Quando revelei ao meu filho de 9 anos que o Papai Noel não existia, ele ficou muito abalado. O mesmo acontece com o cristão que descobre que deuses não existem. É decepcionante por conta das nossas vãs pretensões de vida eterna, de um Deus que cuida e nos auxilia nas horas difíceis e etc. Mas ao mesmo tempo é libertador sair da ilusão. Parabéns pelo seu trabalho. Abraços do internauta Severo Lima, aqui de São Paulo. Fecha aspas. Muito bem. Você ouviu e ao mesmo tempo leu o comentário do internauta Severo Lima. Ele diz aí que nasceu numa família evangélica e que por décadas, ora, uma década é igual a 10 anos. Ele diz aí plural, décadas, mais de 20 anos, não é isso? E ele diz que recebeu ali
ideias religiosas evangélicas, não é? E que elas o prejudicaram bastante. Ele não disse o estrago que essas ideias religiosas fizeram a ele, mas ele disse que conseguiu sair dessa ideia religiosa, conseguiu ver a verdade e hoje ele é ateu. Gente, eu não convenço pessoa alguma a sair de sua crença e abraçar o ateísmo. Não, isso aí está dentro do cérebro de cada pessoa. Existem pessoas que se filiam às religiões, às igrejas, e ficam com aquelas dúvidas na cabeça. Então, se o Severo Lima deixou essa crença religiosa, abandonou essas ideias religiosas, isso aí se deve a ele, porque ele questionava. Poucos questionam. A grande totalidade não questiona, não pensa, daí ficar nessa ilusão religiosa. Então, muito bonito aí o comentário do Severo Lima, muito bonito, não é? Verdadeiro, creio eu, que ele realmente escreveu isso aí, não seja aí um internauta falso na internet, não é? Com certeza aí ele escreveu isso com seriedade. Muito bem. Então, vamos agora a mais um exemplo de que a religião, como diz o Severo Lima, realmente traz estragos. O intelectual falecido, o Christoph Hitchens, falecido recentemente, intelectual ateu, ele tem um livro em que o título é Deus não é grande, como a religião envenena tudo. E vou dar aqui um exemplo realmente de como a religião envenena tudo. E ai daquele que cai em alguma religião, porque os danos realmente são muito complicados e até às vezes irreparáveis. As pessoas perdem bens por causa aí dessas ideias religiosas, correto? Então vamos aqui a mais um trecho do livro de Leandro Carnal. Vamos aqui. O Leandro Carnal, na página 91, ele escreve o que está aqui. Ele diz assim: o desejo sexual foi dado aos homens tendo em vista a reprodução dentro do casamento. Crescei e multiplicai-vos. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Diz Deus no capítulo inaugural da Bíblia. Para os judeus, isso é uma mitzvah, um mandamento, uma indicação de que Deus quer que todo ser humano se case e tenha filhos. O judaísmo não enaltece a vida celibatária. Deus ama os casais e ama ainda mais os casais com muitos filhos. Fora do casamento e sem ter objetivo de cumprir a ordem divina, o sexo é errado. O sexo entre dois homens é uma abominação. Levítico 18, 22. Palavra forte na Bíblia. Fecha aspas. Mais uma vez, o Leandro Carnal mostra a visão religiosa sobre o sexo. E como é visão religiosa, é mais uma visão errônea sobre o sexo. Uma visão absurda sobre o sexo. Aqui duas ignorâncias religiosas, duas. O sexo apenas para reprodução e o sexo apenas dentro do casamento. Duas ignorâncias de caráter religioso e foram abraçadas firmemente pelo cristianismo. Muito bem, vamos interpretar aqui o texto de Carnal. Ele diz: o desejo sexual
foi dado aos homens tendo em vista a reprodução dentro do casamento, correto? Sexo só para a reprodução e apenas dentro do casamento. Isso aqui não é a visão do Leandro Carnal, é a visão religiosa a que ele se refere, entendeu? E diz ele, crescei e multiplicai-vos. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Muito bem. E continua aqui o Carnal. Para os judeus, isso é uma mitzvah, um mandamento, uma indicação de que Deus quer que todo ser humano se case e tenha filhos. Casamento veio depois. Lá no início da civilização hebraica, lá como nós temos no Velho Testamento, que não é velho para os judeus, logo no início não havia casamento. Não havia casamento, foi uma instituição criada muito tempo depois. Então você vê que sexo nada tem a ver com casamento. O sexo sempre houve na vida do homem, mesmo antes da civilização hebraica, egípcia, etc. O homem sempre está atrelado ao sexo e não ao casamento. Casamento é uma invenção do homem, é uma convenção. O sexo é uma coisa natural, já nasce com o ser humano, não é mesmo? Muito bem. Então vamos aqui, ele continua, o Carnal. O judaísmo não enaltece a vida celibatária. Por que ele diz isso? Que o judaísmo, que é uma religião, não enaltece a vida celibatária. Porque o cristianismo enaltece a vida celibatária. O cristianismo via o sexo como uma coisa errada, uma coisa feia, que traz mácula, nódoa. É por isso que os cristãos, na lenda do Novo Testamento, eles colocaram Jesus nascendo sem sexo. A Maria, mãe de Jesus, foi fecundada pelo Espírito Santo. Isso aí está no Novo Testamento porque os cristãos tinham uma visão negativa do sexo. Eles não iriam colocar que Jesus nasceu de uma relação sexual, porque eles viam o sexo como coisa suja. Daí colocarem Maria nessa loucura cristã, Maria parindo a Jesus, tendo sido fecundada pelo Espírito Santo. Uma loucura total do cristianismo. E também eles tiraram da vida de Jesus, lá no Novo Testamento, a relação sexual. Eles afastaram nas lendas do Novo Testamento o sexo de Jesus, porque eles viam o sexo como coisa errada. Entendeu? Por que Jesus nunca fez sexo para os cristãos e porque a Maria pariu Jesus sem sexo para os cristãos? É isso aí. Muito bem. Então continua o Carnal. Deus ama os casais e ama ainda mais os casais com muitos filhos. Dentro da sociedade hebraica, Velho Testamento, e dentro da sociedade judaica, Novo Testamento, sempre os homens eram forçados a se casarem rapidamente para que procriassem. Então, o judaísmo louva o sexo, o judaísmo, e louva aí a procriação, correto? Muito bem. E diz aqui o Carnal, fora do casamento e sem ter objetivo de cumprir a ordem divina, o sexo é errado. Para aqui, os cristãos, lendo isso aqui, os teólogos cristãos, principalmente Santo Agostinho e Tomás de Aquino, numa ignorância sem fim, eles viram isso aqui, crescei e multiplicai-vos, como se o sexo aqui fosse apenas para a reprodução, não é? Para a criação de filhos e filhas. Veja a cabeça doente de Santo Agostinho e de Tomás de Aquino, que montaram, principalmente os dois, a doutrina, os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles interpretavam que o crescei e o multiplicai-vos era para que o homem só fizesse sexo
para a procriação e não para o prazer. Que loucura, não é, gente? O que a religião é capaz de fazer com o ser humano, como bem diz aí o Severo Lima, que as ideias religiosas trouxeram danos a ele. E traz mesmo, se a pessoa não tiver cuidado, traz mesmo. E que fora do casamento, sexo também está errado para os cristãos, o que é uma loucura também. Muito bem, gente. Agora vou explicar isso aqui para que você entenda a aberração que está nos teólogos, principalmente cristãos, correto? A de que sexo só no casamento e só para a reprodução. Uma ignorância sem fim que está lá no Novo Testamento, no cristianismo primitivo, inicial. Veja o absurdo aqui dos teólogos cristãos. Reprodução animal. Vamos aqui. A reprodução animal. Correto, gente? Aqui a proliferação da espécie, não é isso? Vamos lá. A reprodução animal. A reprodução animal, ela se verifica no homem, não é isso, gente? No homem e nos animais irracionais, não é isso? Muito bem. A procriação também aí em plantas, né? Mas não é o caso aqui. Quero pegar apenas os animais. Então temos aqui o homem e os animais irracionais. Muito bem? Ora, qualquer pessoa sabe que o homem, e aí temos o macho e a fêmea, são animais o quê, gente? Pela natureza. Veja lá, são animais sexuados, não é isso? O homem, o macho e a mulher, a fêmea, se unem, fazem sexo, que é uma coisa natural, maravilhosa, e dessa relação sexual, não é isso? Eles podem gerar um filho, mas nem sempre, não é isso? Mas o sexo aí é fundamental, não é? Muito bem. Então o homem, por natureza, gente, veja aí, por natureza, o homem é um animal sexuado. E os animais irracionais, será que são igualmente ao homem? Há diferenças, e ali está. Os animais irracionais, eles se bifurcam. Aí, temos animais irracionais sexuados e animais irracionais assexuados. Animais irracionais sexuados são aqueles que se reproduzem por meio de sexo. Já os animais irracionais são assexuados, animais irracionais assexuados, veja aqui, são aqueles que se reproduzem sem sexo, gente. Então você vê, logo aqui de cara, uma diferença entre o homem e os animais irracionais. Existem animais irracionais que são igualmente ao homem. Eles se reproduzem por meio do sexo. Já os animais irracionais, assexuados, são diferentes do homem. Gente, isso é natureza, que a religião, ela, como diz o Christoph Hitchens, a religião, ela contamina a natureza. A religião traz males para o ser humano. Então, quando um religioso profundamente irracional, ele coloca que o homem só pode fazer sexo para a procriação, ele está aí equiparando o homem a animais irracionais, assexuados. Só que o homem não é um animal assexuado. O homem, por natureza, ele é sexuado. Ele precisa fazer sexo para a reprodução. Entendeu, gente? Muito bem, essa aí é a primeira explicação. Vejamos agora o homem aqui. Coloquei o homem aqui, o gênero, não é isso? Que é o macho, o homem propriamente dito, e a fêmea, a mulher. Muito bem. Agora eu pergunto, será que todos os machos, será que todos os homens são férteis? Será que todos os homens, juntando ali
unindo-se a uma mulher, será que ele, o homem, ele tem capacidade, todos têm capacidade para fertilizar o ovo soltado pelo óvulo da mulher? Será que todos os homens são férteis? A resposta é não. Por quê? Porque existem homens inférteis que não podem ali produzir espermatozoides. Correto? Então nem todo homem é fértil. Nem todo homem é fértil. Correto? E a fêmea, a mulher? Será que todas as mulheres são férteis? Será que todas as mulheres têm capacidade para produzir ovo por meio do óvulo? Será? Não. Não. Também nem todas as mulheres são férteis. Podem ali ser uma mãe no futuro. Nem todas. Porque existem mulheres inférteis. Correto? Entenda isso aqui. Muito bem. Agora vamos para cá. O sexo. Sexo é igual a quê, gente? Orgasmo, prazer. Não existe o sexo sem aqui o orgasmo, o prazer. Principalmente para o homem, não existe. O orgasmo não é inexistente. Ele existe aqui, o prazer, obrigatoriamente no próprio sexo. Numa relação sexual, sempre há, obrigatoriamente, o orgasmo, principalmente para o homem, que atinge o orgasmo com mais facilidade que a mulher. Mas o orgasmo, o prazer, que é uma coisa maravilhosa, está ligado ao sexo. Você não consegue separar o prazer do sexo apenas. Então dizer que sexo é feito apenas para a procriação, isso é uma idiotice religiosa sem fim, só mesmo para pessoas profundamente irracionais. Fez sexo, vem o orgasmo. E é o orgasmo que leva o homem a fazer sexo, a procurar sexo, como também a mulher. Isso aqui a gente vê em várias situações, não é isso? Homens e mulheres fazem sexo, não é? Não pensando em reprodução, não querem filhos. Já tem um número de filhos suficiente, não quer mais. Mas não vai parar de fazer sexo, porque o sexo é maravilhoso. E quando duas pessoas não querem fazer filhos, fazem sexo. Mas o sexo está lá pelo prazer, pelo orgasmo e não só para a reprodução. Isso é uma ignorância das religiões. E o cristianismo aí se destaca. Agora vamos aqui ao absurdo. Quando um religioso cristão, coitado, ele diz que sexo foi feito só para a reprodução. Veja a ignorância aqui. Vamos dar o exemplo. Aqui acima eu tenho um casal, correto? Um casal. Aqui o homem e aqui a esposa dele. São casados. Vamos colocar aqui dois cristãos. O homem é cristão, fervoroso, e a mulher cristã, fervorosa. Os dois são católicos, vamos colocar aqui. Vão à missa com regularidade, não é? Pagam ali o dízimo, né? O católico ele é mais difícil entregar o dízimo que o evangélico. Mas ali o casalzinho aqui, o homem e a mulher, estão ali na igreja católica com muito fervor, com muita crença. Muito bem. Este homem aqui, ele é fértil. Ele produz o número suficiente de espermatozoides capazes de ali, unindo-se a um ovo, expelido ali pelo óvulo da mulher, unindo-se ali um espermatozoide, ele consegue ali a fecundação. Muito bem. E a esposa dele também, ela é fértil. Ela é fértil. Nada, não há problema algum aqui com ela, nem nos ovários, nem no útero. Então aqui os dois, o marido católico, cristão fervoroso, e a cristã fervorosa, os dois fazem o que, gente? Sexo. E são levados para que fazer sexo? São levados pelo desejo sexual, não é isso? Desejo sexual. Eles vão fazer sexo e eles querem obter o orgasmo, o prazer.
a reprodução pode vir ou não. Muito bem. Então aqui os dois fazem sexo, correto? E aí surge um novo ser, um filho ou uma filha. Então nesse caso aqui, gente, em que os cristãos, um casal de cristão aqui, fez sexo e foi aqui, ó, gerado um novo ser. Então essa relação aqui, sexual, sexo, é igual a quê, gente? Aqui é igual à reprodução. Aqui, nessa situação, o sexo aí culminou aí, né? Uma reprodução, não é isso? Sexo aqui é igual à reprodução, correto? Muito bem. Agora vamos aqui a outro exemplo, bem fácil, para que você entenda. O mesmo casal aqui, de cristão, o mesmo, mudando agora, tá? Este rapaz aqui é cristão fervoroso e a mulher cristã fervorosa. Só que ele é fértil. Ele produz um número suficiente de espermatozoides, correto? Ele é fértil. Só que a esposa aqui, ó, não. Ela é infértil. Isto é, ela tem algum problema no útero, lá nos ovários. Então, ela aqui não produz, por exemplo, o ovo, que é expelido pelo óvulo. Ela não produz esse ovo. Então, aqui vai ficar apenas o espermatozoide. Então, aqui, apenas o espermatozoide, não haverá jamais dessa relação sexual aqui, não haverá jamais o surgimento de um novo ser. Então, essa relação sexual aqui foi apenas pelo orgasmo, prazer, e não reprodução. Correto, gente? Então, aqui, neste caso, neste casal aqui de cristãos, o sexo aqui é igual a não reprodução. Entendeu, gente? Então, quando uma pessoa religiosa, mergulhada na sua ignorância religiosa, diz que sexo é só para a reprodução, então esse cristão, sem saber da sua ignorância, ele está proibindo o sexo entre um casal cristão em que um dos cônjuges ou os dois cônjuges trazem um problema ali que os incapacita de gerar um novo filho. Entendeu o absurdo, gente? Entendeu o absurdo, gente? O que a ideia religiosa é capaz de fazer com o ser humano? Essa aberração aí. Entendeu? Dizer que sexo é só para a reprodução é negar o sexo a um casal cristão ou a milhares, milhões de casais cristãos que não conseguem ali gerar um novo filho. Esse casal aqui, como tem problemas de fertilização, esse casal aqui cristão, coitado, não vai gerar um novo filho, mas não vai deixar de fazer sexo, porque o sexo aqui eles vão fazer porque é para o prazer, para o orgasmo apenas e não para a reprodução. Entendeu, gente? Voltemos aqui ao texto do Leandro Carnal. Veja o que ele escreve aqui. O sexo entre dois homens é uma abominação. Levítico 18, 22, palavra forte na Bíblia. E por que o sexo entre dois homens, lá no relato bíblico, em Levítico 18, 22, por que o sexo era visto como uma abominação? Porque a relação sexual entre dois homens não gera um novo ser, não é isso? Então era proibido por isso, porque não gerava um novo ser. Não havia reprodução na relação sexual entre dois homens. Ora, quando uma pessoa religiosa diz que é contra a relação sexual, entre dois homens, porque dessa relação não haverá reprodução, então essa mesma pessoa está dizendo que é contra, veja a loucura, que é contra a relação sexual entre um casal em que um cônjuge
seja infértil ou os dois cônjuges inférteis. Então, essa loucura, não, sou contra o sexo entre homossexuais porque não gera um novo ser. Então, também sou contra a relação entre um casal cristão em que o cônjuge, um deles ou os dois, não podem ali gerar um filho, não é isso? Não há dessa relação sexual aqui o surgimento de um novo ser, porque um deles é infértil ou os dois são inférteis. Viu que loucura? Então, para encerrar o vídeo, vamos aqui para outro quadro e aí encerrarei o vídeo, correto? Vamos lá. Muito bem. Ao longo da história do cristianismo, vamos colocando aqui no cristianismo, destacando-se o católico, teólogos cristãos como Santo Agostinho e Tomás de Aquino, que formaram em essência a doutrina da Igreja Católica hoje. Então, eles diziam em seus livros, eles escreviam que o sexo só no casamento e só para a procriação. Já mostrei no primeiro quadro, não é? A ignorância dessas ideias. Casamento é coisa convencional, como já expliquei. O sexo é natural. Sexo havia há muitos anos na vida do homem e não havia casamento. O casamento só surgiu depois. Dá um exemplo, o casamento cristão. Ora, casamento cristão, obviamente, só passou a existir quando havia, obviamente, o cristianismo. E o cristianismo nasceu ontem, apenas há 2000 anos. O que são 2000 anos na longa história do homem no planeta Terra? Nada. Então, antes do cristianismo, obviamente, não havia casamento cristão. Entendeu, gente? Casamento é coisa convencional. O sexo é coisa natural. E o sexo só para procriação, outra imbecilidade que mostrei agora, não é? Já expliquei bem. Que sexo não é só para procriação. Ele também traz ali, já nele, o prazer, o orgasmo, e isso é sadio. Só que o prazer na cabeça de teólogos aqui, cristãos, muito ignorantes, o prazer era uma coisa pecaminosa, sentir prazer durante o sexo. Um atraso miserável de teólogos cristãos. Agora vamos na prática, gente, só para você entender como os religiosos, no caso aqui os cristãos, eles entram numa religião sem conhecer os dogmas, sem conhecer as regras e aceitam passivamente. Só que eles não cumprem as regras das igrejas. E aqui é o exemplo. Vimos aqui que a propaganda cristã, fortemente a propaganda cristã católica, é de que sexo só no casamento e só para a procriação. Só que os cristãos católicos não cumprem o que está aqui. E vou dar o exemplo aqui no Brasil. Bem fácil, correto? Vamos lá? Vamos. Eu faço a seguinte pergunta. Qual é, no Brasil, o percentual de cristãos que pratica sexo fora do casamento? E aí? Vamos agora. E aí? O bicho pegou, não é? Veja bem, a propaganda é sexo só no casamento. Mas qual é o percentual de cristãos que pratica sexo fora do casamento? Será? Será que existem cristãos aí, casais de cristãos, que não são casados na igreja e são cristãos católicos? Claro que existem. E são muitos os casais aqui no Brasil. O percentual, eu não vou dizer aqui o percentual porque essa pesquisa não chegou a mim. Mas, no Brasil, milhares de casais de cristãos, principalmente católicos, milhares casais ali estão unidos sem passarem pelo casamento. Então eles não obedecem aqui às ideias religiosas dos teólogos cristãos. Entendeu? Eles praticam sexo fora do casamento. E até mesmo ali, né? A gente sabe, não é? Cristãos solteiros praticam sexo abundantemente. Entendeu? Então eles, na verdade, eles não cumprem
os próprios cristãos não cumprem as ideias religiosas de teólogos católicos e protestantes também, não é? Muito bem. Agora vamos aqui à segunda pergunta. Qual é o percentual, gente, de casais cristãos que pratica sexo só para procriação? Você conhece algum casal aqui no Brasil? Algum casal aí de cristãos? O homem cristão, a mulher cristã são casados na igreja, mas eles só praticam sexo só para a procriação. Eles fazem sexo, nasce um filho, eles só querem um filho. Aí eles param de fazer sexo até a morte. Você conhece algum casal de cristão assim? Hein? Responda. Você conhece? Entendeu a pergunta? Entendeu, não é? Sabe qual é a resposta? Não existe sequer no Brasil um casal de cristão, seja ele católico, seja ele evangélico, seja ele protestante, que deixa de praticar sexo quando tem um filho ou dois, porque aí é sexo para o prazer, o orgasmo. Você não encontra um casal de cristãos no Brasil que pratica sexo apenas para a procriação. Todos, sem exceção, regra geral, todos os casais cristãos no Brasil e em qualquer parte do mundo praticam sexo para o prazer, para o orgasmo. Então, eles não respeitam as ideias religiosas de teólogos cristãos. Isso aqui é bem fácil de mostrar. Então, você vê facilmente que pessoas entram em igrejas, acreditam nessas igrejas, só que não seguem as regras, não obedecem às normas dessas igrejas. E o exemplo está aqui bem claro, não é? Muito bem. Então vou terminar aqui o vídeo. Eu comecei o vídeo, não é? Mostrando o comentário de um ex-cristão, não é? Do Severino Lima. Comecei o vídeo assim. E vou terminar o vídeo com um comentário, com a fala, com a narrativa de outro internauta, que é o Léo Adventures. Ele fez um vídeo mostrando a vida religiosa dele e veja no que deu. Portanto, ouça agora o Léo Adventures e muito obrigado. E eu continuei ainda. Como foi em 2012, né? Eu era da Paz e Vida, fui batizado na Paz e Vida. Aí eu vi muitas coisas ali dentro, muitas coisas erradas, e comecei a questionar, e comecei a procurar na internet, né? Vídeos relacionados a ateísmo, porque isso estava muita dúvida na minha cabeça, muita dúvida. Eu tinha me formado em teologia, tá? Lá na Paz e Vida. Tinha feito curso de pastor, fiz faculdades integrada também, do Instituto ICP, me formei ali em teologia, então começa a vir as dúvidas. Eu li a Bíblia toda 4 vezes, de Gênesis a Apocalipse, e sempre com essas dúvidas. E eu falei, pô, cara, isso não é certo. Não pode ser só coisa do diabo. Essa coisa aí deve ser alguma coisa realmente que está errada. E comecei a pesquisar fontes extras, entendeu? Extra Bíblia. E comecei a ver canal do Pirula, canal do Eu Ateu, que hoje era Eu Ciência, do Pedro do Ateu Informa, entendeu? E entre outros canais. Comecei a pesquisar e vi que eu não estava sozinho. Vi que tinha pessoas também que pensavam da mesma forma que eu, entendeu? Conheci o canal do Eustáquio Presley. Porra, aí foi o inicial aí para mim começar a ver que realmente há erros na Bíblia e as pessoas fundamentalistas que não querem aceitar, entendeu? Os erros são tão gritantes que é uma desonestidade intelectual, tapar o sol com a peneira, dizer que ali não tem erros, entendeu? São tão gritantes, entendeu? E os fundamentalistas não têm escrúpulos em fazer isso, entendeu? Eles fazem isso direto, entendeu? Deturpam, como o professor fala, a emenda sai pior que o soneto, entendeu? Dá vontade de rir, cara, quando tu vê o cara tentando explicar um texto bíblico, que tá na cara ali que foi erro, entendeu? E quando eles falam que não, porra, é desastroso, entendeu? Então aí
foi quando foi em 2012 me descobri ateu totalmente, entendeu? Que antigamente sempre tive dúvida, desde os meus 12 anos, quando eu fui para Batista, sempre ia, mas sempre tinha uma dúvida na minha cabeça. E quando foi em 2012 eu vi realmente que essas dúvidas não eram coisas de minha cabeça, que realmente há erros ali, discrepâncias, distorções, entendeu? Contradições, e querer fugir disso é desonestidade intelectual, entendeu? E isso me levou ao ateísmo. Aí comecei a buscar outras religiões, né? Estudar para ver, entender e vir. Aí comecei a estudar antropologia, sociologia e percebi que cada povo, cada cultura tem seus costumes e suas religiões, entendeu? E se eu nascesse lá nos países árabes, eu seria um muçulmano e estaria combatendo os ateus, os cristãos, entendeu? Então, assim, é muita prepotência você achar que nasceu no país, que o teu Deus é ali, que tua religião é correta, aquela igrejinha que você segue é a correta. Qual é a chance disso, qual a probabilidade disso ser certo, entendeu? Eu comecei a me questionar, comecei a ler Deus é um Delírio, do Richard Dawkins, entendeu? Comecei a procurar livros de ciência, fui estudando e hoje sou um ateu convicto.